Olá, estou aqui para falar de mais um livro. Título: Dor de Cabeça, o que ela quer com você, do neurologista no Hospital Albert Einstein, Dr. Mário Pérez. Ganhei esse livro de uma paciente dele, que sabe de meu hábito de leitura, me deu. E esse questionamento que ele coloca no título do livro é bem intrigante. Eu como leigo do assunto, né, de medicina, eu sempre vi a dor de cabeça, de fato, como um alerta para a gente entender o que está acontecendo com o nosso corpo, certo? Alguma coisa está acontecendo, mas o Dr. Mário Pérez, ele faz uma abordagem diferente para a gente olhar para nós mesmos, para olhar para os nossos hábitos, para olhar para o nosso modo de vida. Foi uma abordagem muito interessante. E ele, apesar de toda a sua formação, toda a sua experiência, ele é grande pesquisador do assunto, ele também é professor na Faculdade de Medicina do ABC, e ele viveu muito tempo nos Estados Unidos, participou de muitas pesquisas relacionadas à dor de cabeça, só que ele usa uma linguagem muito simples, e assim, do nosso cotidiano. Então isso foi me envolvendo na leitura, além dele ser muito divertido. Então ele usa muitas situações também que eu até me identifiquei com ele, né? Então, com certeza ele tem uma força muito forte do humor, é uma das forças dele, mesmo sem não conhecer, mas eu imagino pela própria linguagem. Bem, ele até começa o livro falando assim do papel do médico, né? E ele, logo na introdução, ele fala que a anamnese talvez seja o principal trabalho do médico, no sentido de compreender realmente aquilo que o paciente está abordando, comentando, né? E nessa abordagem, nessa anamnese, ele fala da importância da empatia, saber se colocar no lugar do paciente, saber se colocar naquela pessoa que está trazendo aquela demanda, aquela dor, né? Vamos falar assim, né? Então ele fala a importância dos médicos buscarem essa experiência assim, sensorial, emocional com seus pacientes, de modo que a gente possa realmente entrar nessa dimensão, em tudo aquilo que ele tem. E como eu falei, ele usa umas abordagens assim, muito interessantes, mas ele começa falando da história, né? Ele começa a falar da história de dor, dos tratamentos das cefaleias, e ele até foi resgatar tratamentos à base de pesquisa, né, há mais de 7.000 anos antes de Cristo, quando eles analisaram crânios de pessoas na época. Então eles identificaram, né, que faziam trepanações. O que é isso, trepanações? São buracos no crânio de pessoas com cefaleia, para que dentro daquela cultura, né, para que os demônios pudessem escapar da cabeça do paciente. Aí ele até, como eu falei que ele usa bastante a força de humor dele, né? Ele até fala no final dessa frase assim: felizmente os tratamentos melhoraram, não? Então realmente está bem diferenciado hoje os tratamentos para a cefaleia, né? Que é a mesma coisa de dor de cabeça, ok? Então ele vai usar uma metáfora da torradeira para mostrar assim que a dor de cabeça ela tem exatamente essa condição de evitar que o pão se estrague, que o pão torre demais. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de ver, de saber, de sentir até onde vai o nosso limite. Aí ele vai falar de vários tipos de dores de cabeça, e ele faz uma divisão assim bem básica, né? Com relação às cefaleias primárias e às cefaleias secundárias. E aí ele dá vários exemplos ou tipos de dores de cefaleias secundárias, onde
vamos considerar assim, o ambiente externo ou algo que a gente foi submetido, está trazendo como consequência a dor de cabeça, como por exemplo, ingestão, exposição de produtos nocivos, tóxicos, uso excessivo de álcool, analgésicos, então, ou traumas. Então, são dores que a gente vai ter, cefaleias, como ele classifica, como secundárias. E as primárias é propriamente a própria ocorrência da dor. Aí é onde entra tantas pesquisas hoje, bem aprofundadas nesse campo. E aí ainda, aprofundando sobre a dor, ele vai no final desse capítulo falar sobre os mitos da dor. Então, que a dor de cabeça vem do fígado por causa de alguma coisa que eu comi, a dor só termina quando eu vomitar, inclusive isso ele fala assim, olha, isso é pura coincidência. O que acontece é quando tem a presença dos vômitos, representa o auge da crise de intensidade. Então, depois de vomitar, ele até fala assim, não tem como piorar mesmo, por isso que dá essa sensação de melhora, mas acaba sendo um mito, né? Dor de cabeça e sinusite, enfim, e vários outros mitos que ele vai diversificar a partir de estudo científico, a partir de pesquisa de campo e, lógico, dos atendimentos, de toda a sua experiência, né? O Dr. Mário Pérez vivenciou vários anos nos Estados Unidos com grandes pesquisadores e trouxe aqui para o Brasil. Ele é uma das referências no nosso país, né? O que é motivo de muito orgulho para nós em relação a cefaleias, dor de cabeça, enxaqueca e tudo mais. Aí ele entra num capítulo que, olha, esse capítulo aqui, aí sim, aí foi quando eu entrei ele entrou na minha área, né? Por que você tem dor de cabeça? Aí ele cita que o maior problema da humanidade é o seu comportamento. Por isso que eu falei que ele entrou na minha área, né? Aí a gente vai falar do sedentarismo, falar de noites mal dormidas, né? Sono inadequado, alimentação ruim, excesso de álcool, enfim. Nós é que provocamos, nós é que somos os causadores das nossas dores de cabeça. E ele vai comentar, né, que a ansiedade, por exemplo, é uma das características de maior importância na enxaqueca. Aí a gente está falando de quê? Né? Está falando de estresse, tensão, preocupação. Ele vai fazer uma abordagem do alto grau de exigência, principalmente de si. Então, existem muitas cobranças que a gente faz para a gente. Aí ele vai até usar dois exemplos do jovem executivo e da super mulher, que quer tomar conta de tudo, quer resolver tudo, que tudo depende de si. E isso vai desencadeando todo esse desequilíbrio no nosso corpo. Chegamos no final do livro, no capítulo 7, aí nós conseguimos responder a pergunta que é o título do seu livro, Dor de Cabeça, o que ela quer com você? Aí a gente entende que ela quer simplesmente esse reequilíbrio. Então, por isso que eu comentei, ele usou uma linguagem muito simples do nosso cotidiano para nos chamar a atenção sobre isso. Então, agradeço bastante, Dr. Mário Pérez. Por favor, me corrija por alguma coisa que eu falei que não tem nada a ver, né? Principalmente as partes técnicas, porque eu não sou profissional da área, mas sou um paciente que sente dor de cabeça. E me trouxe a importância da minha reflexão sobre esse reequilíbrio que eu tenho que buscar. Aí, questiono você, como é que está o seu sono? Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física? Certo? Como é que está a sua espiritualidade? A sua religiosidade? Então, é isso que a gente tem que buscar para a gente, ao sinal da dor de cabeça, enxergá-la como nossa aliada nesse processo de reequilíbrio. Então, ela está nos chamando a atenção. Lembra da metáfora da torradeira? Pois é, a gente pode ser o nosso pão torrado. Né? Então, ela está exatamente para ter esse equilíbrio. Obrigado, doutor Mário Pérez, pelas dicas, pelos insights, pela orientação. E no final do livro, ele deixa esse site, cefaleias.com.br, que é um site que já está há muitos anos tratando do assunto. Então, quem quiser também, não tiver acesso ao livro, quiser se aprofundar por lá, fique à vontade. Ok? Valeu!
Quem não conseguir ler o livro, quem não conseguir comprar, quiser aquele resumo de 3 páginas, me chama no privado que eu mando. Forte abraço!